Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do Yoga das Três Energias, um livro do James Swartz sobre os Bhakti Sutras, né, de Narada. No último encontro, a gente falou um pouquinho aqui, né, de por que se deve manter a relação com as escrituras, né, porque sempre que você tiver a noção de fazedor, existe o perigo de uma queda. Então, como as escrituras te lembram o tempo todo que não há um fazedor definido das ações, então é um bom antídoto quanto à ideia do fazedor, né? Você sempre se manter associado à escritura. Aí ele falou rapidamente aqui sobre a doença da iluminação, é uma tendência a sobrepor, né, o mundo fenomênico em cima do não fenomênico. Então, a doença da iluminação acaba sendo um jiva iluminado, né? Quando aquele que teve o insight, ele traz o que é iluminação a nível pessoal, quando na verdade é o contrário. Bom, agora ele vai falar de como lidar com as atividades mundanas, né? Então, o verso 14. Enquanto durar o corpo, devemos nos envolver minimamente em atividades mundanas e realizarmos somente as ações necessárias para sustentar o corpo. Bom, menos é mais. Anteriormente, falamos sobre a importância qualitativa dos comportamentos e das atividades mundanas, de acordo com os deveres mundanos escriturais. Mas as atividades também devem ser quantitativamente apropriadas. Não podemos evitar completamente o mundo, porque as transações mínimas são necessárias para manter o corpo. O mundo manifesto, a característica dele é a ação, né? É sempre a movimentação. No entanto, um número menor de atividades mundanas significa maior tranquilidade mental. Servir o mundo é maravilhoso, mas deixe tempo suficiente para o seu próprio Dharma, né? Porque o seu Dharma especificamente é de um investigador, é de um Gnana Yoga. Não? Então, especialmente para você continuar a integrar o conhecimento na sua vida até que você fique completamente satisfeito apenas com o ser. Até o dia em que você morrer, mesmo que seja um grande sábio, você deve dedicar tempo suficiente para o Vedanta. Ler, escrever, compartilhar, meditar, etc. Porque as vássanas do desejo, da raiva, ganância e da indulgência sensual estão à espreita, sempre prontas para entrar no palco da sua vida e criar novos dramas, né? Então, essa posição, né, relativa à vigilância contínua, ela é incentivada em vários meios de conhecimento. O Vedanta, né, o budismo, vários sufis também, eles sempre falam da necessidade premente do indivíduo estar sempre atento, né? Por quê? Porque a gente embarca muito rápido nessas vássanas, né? A gente tem o hábito como se você estivesse apanhando uma carona automática, ainda mais é um hábito que ele é assim bastante incentivado pelo meio em que a gente vive, né?
que é um meio voltado completamente para a experiência. Então, o tempo todo você tem que estar bem ciente da sua identidade, né? Quando você está bastante ciente da sua identidade, você não embarca nessas vássanas. Então, o tempo todo, na verdade, no seu dia a dia, o que a pessoa fica fazendo? Ela fica pegando objetos e largando. Ela tem que saber quando ela está pegando o objeto, o tempo que ela está com esse objeto e quando ela larga. Seja esse objeto qualquer coisa, né? Seja do mundo material, seja do mundo das ideias. É assim que se mantém essa atenção o tempo todo. Você sempre tem que estar fazendo o discernimento, né, entre o que você é de verdade e o que são esses objetos que aparecem, né? Então, esse discernimento que é praticado o tempo todo e fica automático, a Nididhyasana, é isso, né? É esse ponto. É um dos modos de você firmar esse entendimento, é o tempo todo ter contato com as escrituras, né? Porque, como a gente falou aqui, existe uma tendência desse sistema dele voltar, porque tudo o que existe no universo ele tem uma tendência a se manter íntegro. Então, no caso dos seres humanos, esse sistema, né, da personalidade que se sente separada, que se vê como uma fazedora e que vai usufruir dos resultados das suas ações, ele é um programa muito persistente. Não é uma questão só dele ter inércia. Não é como se você tivesse que vencer uma inércia de um programa que é contrário, entre aspas, né, à sua natureza, já que a sua natureza não tem contrários, né? Por isso que eu falei entre aspas. Não é só isso, é um programa que procura se restabelecer. Então, ele, além da inércia, ele tem uma reatividade inerente que ela nunca é pessoal. A gente fala isso o tempo todo, para que a pessoa que esteja ouvindo, ela nunca tome isso como pessoal. Isso acontece com todo mundo. Essa inércia e a reatividade do programa, elas ocorrem com todas as pessoas. Ou seja, traduzindo, é assim mesmo. É assim mesmo. É por isso que vários sábios insistiam muito nisso, né? Inclusive até sábios que não tinham um sistema de ensino, né, com mais corpo, com mais força, como, por exemplo, o Papaji, o Ramana, todos eles insistiam que tinha que haver esse cuidado, essa atenção o tempo todo. Isso aqui não é um esforço exatamente, isso vem pelo hábito, né? Mas, na verdade, sempre que você vai se firmando nisso, isso retroalimenta a sua posição anterior. Então, se você já estava se olhando como consciência e está se afirmando isso no seu dia a dia, a tendência é que isso retroalimente essa sua posição num dia posterior. Então, o tempo todo, né, aí o James deu aqui esse macete, né? Então, já que tem um ótimo meio de conhecimento, você toda hora tem contato com esse meio, né, para sempre te manter atento a esses mundos sutis, a esses objetos sutis, que é como a gente é levado para a ação supérflua, né, através dessas vássanas. Então, aqui ele vai citar mais um verso do Bhagavad Gita. É o capítulo 2, os versos 62 e 63. Se você se ocupa dos objetos dos sentidos, uma fantasia em relação a eles surge. Das obsessões fantasiosas, o desejo nasce. A raiva surge do desejo, né? A raiva provoca ilusão e perda de memória. Se você não consegue lembrar por que está aqui, você perde a sua discriminação. Uma pessoa sem discriminação está espiritualmente perdida. Bom, é claro que quando a gente vê um monte de colocações dessa, a gente tem que olhar com cuidado, né? Se você se ocupa dos objetos dos sentidos, não é que você não se ocupe dos objetos dos sentidos. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, é que se o seu foco principal são os objetos dos sentidos, uma fantasia em relação a eles surge.
Qual é a fantasia fundamental em relação aos objetos dos sentidos? É que eles podem gratificá-lo. É essa que é a fantasia fundamental, né? Ou seja, o que ele está descrevendo aqui é como você pode constituir desejos adármicos, desejos que não têm uma relação direta com o Dharma, né? São desejos supérfluos, né? O desejo nasce dessas obsessões fantasiosas, devido ao fato de você estar condicionado a lidar com os objetos através dos sentidos para gratificação sensorial. O que acontece? Você alimenta desejo por esses objetos, né? Como esses objetos não podem satisfazer você do jeito que você pensa, então ocorre uma obstrução do desejo e também naturalmente vem raiva. O programa ele reage com irritação quando não consegue o que estava querendo, né? O que ele está querendo dizer aqui é que uma vez que você esteja com raiva, a raiva ela dá um eclipse, ela dá um drible completo na sua capacidade de discriminação, porque uma pessoa para atuar com raiva, ela está bastante identificada com isso, né? Então ela perde completamente a capacidade de objetivar aquela impressão raivosa que está surgindo nela. Ela é tomada por isso, né? E é por isso que o Krishna chega até aqui, né? Ele relaciona, né, o foco do jiva com os objetos dos sentidos. Em última instância, ele relaciona com a raiva. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que se você está o tempo todo interessado na satisfação dos objetos, na satisfação dos desejos sensoriais, né, que é uma coisa perpetrada pelos objetos dos sentidos, se você está empenhado nisso o tempo todo, inevitavelmente você vai ter momentos de muita raiva. E nos momentos de muita raiva, você não vai ter capacidade de discernir entre o Atma e o não Atma, entre Atma e Anatma. Então, isso cria um ciclo vicioso, né? Cria um ciclo ilusório também. Tão logo ocorra essa descarga rajásica de raiva, o indivíduo se prostra, né? Ele fica meio tamásico, como sempre, ele não está com nenhuma estrutura de discernimento funcionando, como a gente está vendo aqui, ele está nesse ciclo, desejo, obstrução de desejo, raiva, ele fica tamásico e, logo em seguida, ele passando essa onda tamásica, ele volta a repetir esse ciclo, né, o tempo todo. Então, esse é um movimento comum de quem está o tempo todo engajado na satisfação dos sentidos. O resultado final é que você perde o discernimento, você perde a capacidade discriminativa, né? Então, é por isso que aconselha-se a se engajar pouco em atividades. Mas o que é engajar pouco em atividades mundanas? O fato de você estar engajado numa série de atividades mundanas não quer dizer que você esteja realmente engajado nelas. Depende de como você se enxerga. Se você se enxerga como uma consciência, uma carta, né, que não busca satisfação nos objetos dos sentidos, porque a consciência não precisa disso, na verdade, ela não usa, ela não faz uso disso enquanto ela em si, né? Então, se a sua identificação está correta, está com a consciência, então você pode se engajar bastante em várias atividades mundanas, como era o caso do Tim Mayananda, que era bastante rajásico. O que você não está identificado, né? Então, a gente deve se envolver minimamente em atividades mundanas, quer dizer o seguinte, você deve estimular minimamente os seus vínculos com as atividades mundanas. É isso que ele está querendo dizer, né? Você deve saber quando você está vinculado a essas atividades ou não. Na verdade, são as atividades, a gente continua vinculado às atividades que promovam o Dharma, né? Isso é o que importa. São atividades
que, feitas com o espírito adequado e sendo dármicas, elas não vão levar o indivíduo à raiva, porque nunca vai haver um interesse muito grande desse indivíduo no próprio desejo dele, porque ele já está devidamente instruído no Karma Yoga e ele não vai para a ação com esse estado de espírito. Então, isso aqui o indivíduo ele consegue fazer isso aqui usando também bastante Karma Yoga. Ele vai realmente usando bastante Karma Yoga, ele vai se engajando menos nas atividades por vontade própria, e ele vai desenvolvendo desejos dármicos, que não são desejos pessoais ou necessariamente pessoais. Muito pelo contrário, é o desejo pessoal que se alinha com o Dharma, então fica bem mais fácil viver. Bom, uma vez que ele falou desse obstáculo, sempre tem esse perigo, sempre tem esse perigo de você estar vinculado aos objetos dos sentidos, você acabar zangado e sem capacidade de discernimento. Antes da gente pular para a próxima sessão aqui, que é a devoção dualística informal e formal, alguém quer fazer algum comentário sobre isso que a gente falou em relação a esse verso 14? A gente comenta essas coisas para as pessoas não pensarem que elas precisam se retirar obrigatoriamente de qualquer ação, como a gente viu ali quando o James estava comentando sobre os sannyasis. Na verdade, isso é mais uma postura. Uma pessoa pode cuidar da vida mundana dela, do jeito apropriado, com as várias atividades que exigem uma vida mundana, e ele praticamente está no estado de espírito de sannyasi, não está identificado com absolutamente nada. Ele só está vendo aquilo ali tudo ocorrer e vai cultivando os seus hábitos dármicos. Alguém quer comentar alguma coisa? Acrescentar algo sobre o que a gente está falando aqui? Com relação a essas às atividades mundanas, ao engajamento? Bom, eu vou continuar, tá? Mas aqui vocês podem interromper sempre, até para levantar uma questão que já passou algum tempo. Então, o que o James quer também dizer assim é incentivar a pessoa a, se for possível, ela ir evitando compromissos mundanos supérfluos, excessivos. Bom, depois que ele comentou sobre isso, agora ele vai falar sobre a devoção dualística informal e a formal. A devoção dualística, aquela do sujeito-objeto, aquela que o indivíduo ele precisa de um objeto para representar Ishvara, ela é convertida em devoção não dual através da autoinvestigação. Isso é muito interessante. Tá? Eu vou ler esse parágrafo e a gente vai voltar para essa primeira frase. Um devoto que pratica devoção dualista informal não segue as regras das escrituras, mas ele expressa o amor a Deus do seu próprio jeito, às vezes até violando as regras das escrituras. O devoto dualista formal ele faz Karma Yoga e Upasana Yoga, o que envolve os 5 grandes sacrifícios, que a gente já viu lá acima, mais em cima, é o Panchamagna. Como é que eles colocaram aqui? Estágios 3 e 4, a gente teria que voltar para a figura. Tá? Mas o que importa aqui é que, numa devoção dualista, todo o enfoque pessoal do devoto ele vai sendo transfigurado numa visão impessoal. Tá? Esses 5 grandes sacrifícios, eles impessoalizam a visão do devoto. O devoto ele presta honras aos seres humanos, aos reinos animais, vegetais, presta honra às escrituras, ele presta honra aos seus pais, à sua genealogia, tudo de um modo impessoal. Nesse caso aqui, ele não está mais levando em consideração o que ele acha, qual é a visão pessoal dele sobre cada assunto desses,
sobre honrar reinos animais, vegetais, os ancestrais, honrar as escrituras, não. Nesse sentido, para um estudante assim, jamais assodado, mais firme, esses 5 grandes sacrifícios são simplesmente apresentados a ele para ele fazer. Não é algo que tenha relevância à opinião dele. Por quê? Porque não está se levando em conta a pessoalidade na devoção formal. A devoção formal vai deixar o devoto cada vez mais impessoal. Então, o Karma Yoga trabalha assim também, né? Ele cultiva um espírito impessoal, uma atitude impessoal, e o Passana Yoga, que é basicamente técnicas para você focar, né, a mente, estabilizar a mente e conseguir, através disso, facilitar o que seria a meditação vedântica, que é você ficar cultivando pensamentos coesos entre si, como se fosse um fluxo ininterrupto, pensamentos esses que vão trazendo ensino, vão elucidando o ensino, ou são o próprio ensino. Então, todo esse trabalho aqui da devoção formal é para impessoalizar o devoto e fazer com que ele foque, cada vez ele foque mais e trabalhe mais uma ideia de um Deus impessoal. O devoto informal, ele forma um vínculo emocional com um Deus pessoal, tá? E ele expressa isso de várias maneiras que lhe trazem alegria. Esse é o papel do devoto informal, né? Então, tem também aqueles 9 passos, né, que se dão para um devoto informal lidar com Deus. E, sobretudo, é uma relação emotiva, né? Essa é a diferença. Existe um vínculo emocional. Agora, o devoto formal, ele não considera Deus pessoalmente, mas ele vê Deus em tudo. Essa que é a diferença. Não é o meu Deus, é Deus, né? Todas as situações e objetos experienciados são tomados como sendo o Lorde. Bom, por que eu ia comentar isso aqui em cima? Porque a devoção dualística, ela é convertida em devoção não dual através da autoinvestigação. Por que acontece isso aqui? Porque é só através da autoinvestigação é que o devoto, né, formal, dual, aquele devoto que já está bem formalizado, é só com a autoinvestigação que ele consegue objetivar o papel dele como devoto. É só assim que ele consegue objetivar o objeto de devoção dele e a própria devoção, né? É o único jeito que ele tem de se separar dos objetos que estão compondo o quadro devocional e arrumar essas coisas no lugar. Então, ele objetiva o Bhakta que ele objetiva o objeto adorado pelo Bhakta e ele objetiva a própria devoção. Isso só se consegue através da autoinvestigação. É só você questionando o fazedor e o usufrutador é que você consegue objetivar toda a estrutura Bhakti que está sendo usada e mobilizada na devoção formal, né? Na devoção dual formal, na dualística. Por isso que a autoinvestigação é importante. Enquanto o devoto formal ele não procura objetivar o corpo sutil dele, todas as flutuações do corpo sutil, ele vai continuar se identificando com a imagem que ele tem dele mesmo, que é de um devoto dual. Então, ele nunca vai chegar a uma devoção não dual, né? Ele nunca vai conseguir compreender que tudo isso que ele está lidando e no qual ele está aprendendo a identidade dele, nesse papel de devoção dual, ele nunca vai compreender que tudo isso são objetos. Ele só tem como compreender isso através do Gnana Yoga, né? Então, é por isso que ele coloca aqui, ó, que o devoto formal ele não considera Deus pessoalmente, mas como ele já está lidando com toda a estrutura autoinvestigativa do Vedanta,
ele tende a ver Deus em tudo. E ele tende a tendência dele é investigar a situação quando ele não vê Deus naquela situação. Então, ele parte de uma visão completamente diferente, né? Isso aqui mostra que a devoção, embora ela sustente tudo, todo esse processo, ela por si só, ela não é capaz de objetivar os personagens e os gunas, né, que o corpo sutil está usando nesse papel de devoção, né? Então, precisa o quê? Essa devoção ela precisa ser orientada, precisa ser focada do modo adequado, de modo que você possa transformar o campo propiciado por essa devoção em autoconhecimento. Por isso que tem que passar pela autoinvestigação. Não tem jeito. Não adianta você ter apenas experiências devocionais se você não consegue compreender como é que a devoção funciona. E, em última instância, como é que você está objetivando os componentes da devoção naquela situação devocional. Então, continuando aqui. O devoto informal, ele precisa entrar em um estado mental particular para entrar em contato com sua deidade pessoal. Mas quando o devoto formal faz um puja a um símbolo do ser, o que ele ou ela deveria fazer diariamente, independentemente do seu estado mental, cada aspecto da adoração representa louvores a todo o cosmos. Por exemplo, quando a pasta de sândalo é aplicada a um símbolo do ser, isso significa que o devoto aprecia o fato de que a própria terra é Deus. Quando as flores são oferecidas, ele vê o espaço que está em toda parte como Deus. A oferta de água sustenta uma apreciação por Ishvara, como toda a água da terra. Quando a vela é acesa, o elemento fogo, as estrelas ou um dia quente, por exemplo, é visto como Deus. Incensar a deidade lembra ao devoto que o ar, que a tudo permeia, é Deus. Né? Quando nos templos eles ficam acendendo incensos diante das deidades, eles associam isso, eles usam isso para fazer uma analogia entre o ser e o ar. Então, essas devoções todas, esses pujas todos, eles, na verdade, eles são muito inteligentes. Né? Quando o devoto ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que está acontecendo nesses pujas, ele vê em cada aspecto do puja uma oportunidade para trazer a atenção dele sempre para o ser, à medida que o ensino progride. Né? É por isso que muitas vezes é interessante o devoto que entra nessas liturgias, ele compreender a simbologia dessas liturgias, né? Antes de ser uma coisa de decoreba, não. Através dessas liturgias, se ele conseguir se desapegar, né, de alguma versão que ele tenha isso, ele pode ficar focando durante muito tempo no ser através de uma liturgia dessa, através de um puja. Depende dele. Depende muito de quem está avaliando e quem está recebendo esse ensinamento. É o que a gente falou lá em cima. Uma coisa é eu entrar numa liturgia dessa de um modo mecânico. O modo mecânico que eu falo é o seguinte: eu estou entrando numa liturgia dessa para eu ter aqueles estados, né, modificados, né, de mente, onde eu fique com a mente bem mais satívica, bem mais propensa à adoração. Então, nesse caso aqui, eu estou usufruindo os aspectos, digamos assim, experienciais e benéficos da liturgia. Uma outra coisa, eu ir para essa liturgia com essa própria liturgia esclarecida diante do Gnana Yoga. Então, eu transformo aquele monte de experiências devocionais, além delas serem experiências devocionais, elas não vão perder essa qualidade. O que é que elas vão permitir? Elas vão permitir uma meditação vedântica. Aí a gente chegou num ponto muito curioso, né? A gente tem uma prática devocional o tempo todo e ela é compreendida dentro de um contexto não dual. Então, olha que interessante, um devoto
dual, ele não compreende, a princípio, como é que um devoto não dual se sente tão bem em liturgias duais, né? Ele compreende ambas as devoções, e ele vê que uma se reduz na última, que é a não dual. É por isso que muitos sábios são grandes devotos duais. Olha que coisa interessante, né? Muitos sábios do Vedanta, outros sábios aí do século XX da Índia, como aqueles três grandes, Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharishi, Atmananda Menon, são todos grandes devotos duais. E isso não interfere em nada com o fato deles entenderem a devoção, em última instância, como algo não dual, né? Como algo que não faz sentido, porque não faz sentido a separação de sujeito e objeto. Então, por isso que é interessante o indivíduo ele juntando o conhecimento com a experiência, né? A experiência devocional ela vai ajudando a manter isso, mas é o significado que ele vai dando é que permite que a mente dele fique nisso. Então, esse é o trabalho do Jnana Yoga, da investigação, né? Ela contextualiza isso tudo e permite que um Jnana Yogi, diante de uma situação dessa, ele transforme essa situação dessa, até meio que involuntariamente, numa meditação vedântica. Então, é possível, então, eu ir para um puja dual, tipo assim, no movimento para a consciência de Krishna, e lá eu ter uma meditação vedântica, ao mesmo tempo que estou completamente numa atitude de devoção dual. Sim, claro, você só não vai falar para eles que você é um estudante de Advaita Vedanta. Você não precisa falar isso, né? Você vai acabar arrumando um problema, porque é, é, tem alguns grupos que não apreciam essa visão não dual. Mas olha que interessante, né? Você vai para um ambiente desse, você usufrui daquela experiência do Bhakta e, ao mesmo tempo, você contextualiza ela. Então, você passa a ter um fluxo de meditação vedântica, o que é quase um contrassenso lógico, né? Quando a mente separa a devoção da compreensão. Mas, para quem estuda Vedanta, isso não faz sentido nenhum, porque a gente, devido ao nosso estudo do corpo sutil, a gente sabe que essas justaposições só ocorrem no caso do jiva humano mesmo. Não há contradição em nada disso, a não ser num pequeno departamento humano, da mente humana, chamado o departamento das contradições. Só existe aí essas contradições. Então, é por isso que Nisargadatta Maharaj falava de não dualidade o tempo todo e de madrugada fazia puja para o guru dele. E ninguém entendia nada, ele não ligava e acabava que não dava explicação nenhuma também, né? Mas ele dizia que ele não via problema nenhum, né? Não tem problema. Para um devoto não dual, nenhuma dessas práticas imite, tem problema nenhum, né? Mas nenhum mesmo. Então, essa é a diferença de você estar usando só o componente Bhakti, onde você está buscando um estado de espírito, né? E o outro é você estar apoiando isso com conhecimento. É interessante. Vocês podem experimentar isso, sabe aonde? Numa igreja católica. Vocês entram numa igreja e olhem para aquilo conforme entendimento não dual. Vai dar o mesmo tipo de entendimento também. Vocês vão entrar num fluxo meio de meditação vedântica. Quem conhecer um pouco da simbologia ritualística também da missa cristã, também vai encontrar um meio ali de olhar aspectos, né, da unicidade, né? Porque, no fundo, todo apontamento de Jesus ele era unicista, né? Vamos chamar assim, né? Ele era em direção ao uno. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para sempre lembrar, né, como é importante você contextualizar isso no conhecimento. É como se ele desse um norte. E como é importante a motivação devocional, que a pessoa também compreende através do conhecimento. Ela compreende que o que ela tem em relação aos objetos é ela mesma, é a própria devoção dela. Então, por que não direcionar essa devoção
para o aspecto que está lhe interessando, né? Para o objetivo que está lhe interessando. Aí, como é que o James continua aqui? A devoção formal remove o amor do devoto de sua situação subjetiva, né? É o meu Deus, né? É a minha relação com Deus, e ele converte esse amor do devoto numa apreciação da harmonia dos princípios que governam o macrocosmos, que são a glória de Deus somente, né? O sol nascente é a glória de Deus. A névoa da manhã, as chuvas, ou a evaporação da água em um dia quente de verão, são a glória de Deus. A devoção a Ishvara é uma admiração intelectual. Por que intelectual? Olha, eu sempre enfatizo isso. Não é que seja como a gente no Ocidente entende a intelectualidade, né? Que é você apanhar um objeto e ficar revirando ela na mente de várias formas, esse objeto, e estudando esse objeto. Não é isso. Quando ele diz que a devoção a Ishvara é uma admiração intelectual, é uma admiração proveniente do discernimento, né? Da capacidade discriminativa de você em relação a você mesmo. Por isso que começa a vir uma devoção a Ishvara. Ela decorre de uma admiração de entendimento e decorre desse componente reverencial a toda a criação, né, que a gente já viu que é uma das condições para que o indivíduo seja ensinado, né? O próprio Bhagavad Gita, Krishna pede que esse tipo de conhecimento não seja passado a pessoas puramente mundanas, porque elas não vão aproveitar isso, né? Tem que ter alguma religiosidade, né? Então ele está querendo dizer que não é uma efusão emocional, né? Quando ele fala que a devoção a Ishvara é uma admiração intelectual e reverencial a toda a criação, não uma efusão emocional, ele está querendo dizer que isso não é algo que varie com a experiência que a pessoa está tendo. Pelo contrário, ela usa a experiência para ver em toda a experiência a mesma coisa, né? Ela não está procurando rompantes emocionais. É um outro tipo de apreciação, né? No estágio devocional informal, há uma crítica consciente ao mundo como um véu de lágrimas, né? Por quê? Porque o devoto, nessa devoção informal, ele está lidando com o sofrimento através da devoção, né? Para lidar com o sofrimento, o devoto se desassocia do mundo. Então, ele imagina um Deus pessoal e ele vive em um mundo interior dominado por sua criação, né? Esse Deus interno, um guru falecido tem a mesma função, ele tem uma característica saliente, né, preponderante. Ele sempre diz ao devoto o que ele quer ouvir e nunca desafia as fantasias espirituais, né, as infantilidades espirituais do devoto, que são muitas. Tá? Então, o que acontece? Em geral, nessa devoção informal, o que o indivíduo está vendo? O que marca uma devoção informal? É uma separação muito nítida entre eu e o mundo. É isso que marca bastante. E qual é o meio que o devoto informal ele arruma para conseguir dar um drible nessa implacabilidade do mundo? Ele elege Deus como aquele cara que vai ajudar ele no mundo. Embora o foco seja o mundo, Deus já faz parte da equação, tá? Então é um Deus assim muito agradável, né? Ele é um Deus que ele está sempre aí para ajudar o devoto, o que o devoto precisar, mas ele não representa uma autocrítica, um autoentendimento que só tem como vir com a autoinvestigação, né? Então, por isso que ele colocou aqui que esse Deus interno, que é mais uma criação do devoto, então, na verdade, o funcionamento é o mesmo. Tá? Um sansari vai e cria um objeto de desejo, né? E um devoto desse, ele vai e cria um objeto para intermediar todos os desejos dele.
mas no fundo, fundamentalmente, é o mesmo processo. Ambos são criações nossas, né? Só existem na nossa psique, e só tem significado na nossa psique, né? Então, como é que se corrige isso, né? Essa extrema subjetividade desse devoto informal, né? Ou seja, como é que se corrige essa extrema pessoalidade? É uma devoção bastante egóica, uma devoção que ela está aí orientada pelo ego. Como é que se corrige isso? Um dos modos mais eficazes que a gente cansa de ver é o Karma Yoga. O que acontece? Ó, ele corrige a diminuta e obsessiva autoestima, né? Ele coloca a autoestima na equação certa, nas proporções certas. O Karma Yoga corrige a diminuta e obsessiva autoestima, que é o que motiva a devoção pessoal, ao expandir o conhecimento do devoto sobre Deus, né? Ele procura transcender essa motivação da devoção, né? Que é uma autoestima obsessiva, né? Eu quero as coisas que eu preciso no mundo. Então, ele vai expandindo o entendimento do devoto sobre Deus, procurando, assim, abordar uma necessidade universal de culparmos o mundo pelos nossos fracassos e a subsequente falta de autoestima que isso gera, ajudando o devoto a entender a futilidade de assumir a responsabilidade pelos resultados de ações que nunca estão em suas mãos em primeiro lugar. Em outras palavras, o que o Karma Yoga faz, né, em termos práticos? Ele cria um fluxo de karma ordenado. Né? O que é criar um fluxo de karma ordenado? É trazer Ishvara para a vida exterior diária do devoto. Em vez do devoto ficar agora olhando para o mundo, é o mundo exterior, e ele tem objetos que eu quero, ele vai olhar o mundo exterior, ele vai dizer, isso é Ishvara. Aí ele vai para a fila do banco, isso é Ishvara. Ele está no trânsito, isso é Ishvara. Ele encontra um mendigo na rua, isso é Ishvara. Ele vê um policial, isso é Ishvara. Né? Em vez dele continuar a ver aquilo como um monte de objetos que ele estava querendo, ele vai agora sair reduzindo tudo isso a Ishvara. Ele está vendo Ishvara em tudo. Por isso que o sistema de karma fica organizado, porque agora você está o tempo todo centrado num objeto só. Continua sendo um objeto? Continua. A devoção é dual. Mas agora é um objeto que congrega todos os outros. Eu não estou agora mais pulando de um para outro. Eu não estou olhando um policial e deixando trazer tudo que aquilo vem para mim. Eu não estou no mercado ali exatamente, né, querendo usufruir das coisas que eu quero. Eu não estou no trânsito tentando, achando que eu devo dirigir do melhor modo que eu acho. Não, não é isso. Eu estou procurando enxergar uma ordem kármica em tudo que eu estou vendo, né? Uma ordem kármica subjacente a tudo e que controla tudo, né? Então, o que acontece? O que está retirando do devoto é uma atenção desorganizada. É isso que está sendo retirado do devoto com Karma Yoga. Essa atenção que fica pulando para um monte de coisas, ela aprende ao tempo todo enxergar o mesmo objeto, Ishvara, Ishvara. É assim que o karma vai ficando organizado. O que chama mais atenção para um devoto desse é que ele está sempre vendo Ishvara. Assim diz o conhecimento. Isso é que é trazer Ishvara para a vida exterior diária do devoto. Ele só vê Ishvara. Muitas vezes, aqueles que vivem em um estado devocional interior são atormentados por inúmeros problemas mundanos. E vocês veem que essa pessoa não fez uma autoinvestigação apropriada, né? Ela tem o mundo interior dela, devocional, e a hora que ela é demandada pelo mundo, ela se sente como se tivesse sido retirada desse mundo. Tudo isso é um monte de camadas de interpretação do Jiva. Nada disso existe na realidade. Nada disso mesmo. É esse tipo de camada de interpretação que a autoinvestigação vai eliminar quando for aplicada a devoção dual, né?
no estágio Upasana, né, que é aquele centramento da mente, há apenas um resquício de subjetividade, né? É uma mente acostumada a focar no objeto que é dado para ela, né? Então, já não é mais aquela mente que está o tempo todo obcecada só com as vasanas que mobilizam ela, que mobilizavam ela inicialmente. Então, nesse caso, o devoto ele está finalmente crescendo, ele está desenvolvendo uma apreciação intelectual de tudo como sendo maravilhoso o corpo de Deus. Realmente é uma apreciação, e é necessário que a mente consiga se deter nisso por um tempo, porque ela está se detendo em cima de algo estável, quando ela foi acostumada a ficar pensando objetos se movimentando no alcance dela, né? Então, quando ela consegue ficar enxergando o tempo todo, né, tudo o que há na manifestação como sendo, por exemplo, é um bom gancho, o maravilhoso corpo de Deus, isso vai aumentando uma apreciação de discernimento, de entendimento. Realmente a pessoa começa a apreciar isso. Isso é muito mais sutil do que as apreciações que se tem no dia a dia em relação às coisas que queremos e a falta de apreciação que temos em relação às coisas que não queremos. Ela é uma apreciação que ela começa muito mais sutil essa, tá? Esse devoto, ele não odeia nada, né? Porque ele não está em oposição a nada, ele não está interessado em eleger obstáculos, por quê? Porque ele não está com desejos, né? Ele não está focado em desejos. Então, se ele não está focado em desejos, então ele não tem como criar obstáculo nenhum, né? Ele não odeia nada, ele não quer possuir nada, porque ele entendeu que não quer nada com os desejos, e está feliz com o que a vida lhe traz, porque é ele mesmo trazendo para ele o que ele está tendo como ele mesmo. Essa que é a visão não dual. Ele não precisa esperar o domingo para adorar, porque ele vê Deus em todos os lugares, todos os dias. O nascer do sol é o suficiente, né? O dia a dia é o suficiente, né? O dia a dia cotidiano, comum, é ele mesmo, basta isso. O hino védico Rudran diz: o Lorde é o auspicioso nascer avermelhado do sol, é a luz dourada da manhã, é a luz branca e brilhante do meio-dia, e as matizes variadas do pôr do sol. Com a nossa adoração ao sol, pacificamos incontáveis iras mundanas, né? Então, de novo, né? É uma, é, é uma, é uma adoração ao sol, né, nesse hino védico, e agora olhado adequadamente pela visão do autoconhecimento, né? Então, você vê que uma adoração dessa do sol, o que que ela faz? Ela sativiza a mente da pessoa, né? Então, às vezes, as pessoas olham isso e não entendem o que está acontecendo. Qual é o mecanismo sutil que está sendo deflagrado na mente do Jiva quando ele faz uma adoração dessa com essa compreensão, né? Por isso que a compreensão disso aqui tudo é fundamental. E é por isso que o mais fundamental de tudo, é uma coisa que a gente fala o tempo todo, é você compreender como funciona o seu corpo sutil. Você compreender como funciona o seu corpo sutil com essas coisas todas aqui. Como é que ele lida com isso, com cada coisa dessa, né? Ele emite camadas quando você lida com o conhecimento como está sendo mostrado aqui, né? Que camadas ele está emitindo? Né? Qual é a natureza delas? Se olhar pelo aspecto das gunas, são camadas satívicas, que são mais fáceis de transformar numa meditação védica, ou são camadas mais rajásicas, mais tamásicas, que aí vai ter que investigar mais, vai ter que trocar pelas védicas, né, e testando. Então, o tempo todo, o que o ensino do Vedanta ele vai trazendo para você é uma compreensão, né? Por que que se admira? Por que que
se faz uma elégia, né? Faz uma, uma admiração, por que é que se faz uma homenagem às belas coisas da natureza, né? O que está se vendo por trás desse ritual, né? Um ritual desse, feito todo dia, com essa compreensão, ele traz um efeito na mente? O único jeito de você ver isso é você testar com você mesmo. Você começa a testar e ver se isso funciona. Isso funciona, né? Mas é bacana quando você vê por você mesmo, né? Aí o que você vai fazer? Você vai simplesmente comprovar na sua experiência diária aquilo que é um dos trunfos do Vedanta, né? Que é o que está nas escrituras, né? É isso que o Vedanta faz. Você bota lá sua confiança na escritura e você aguarda até que a sua prática diária confirme o que está na escritura, né? Eu assino embaixo, essa tática aqui ela funciona. Do mesmo jeito que você oferecer uma flor para Deus, funciona. Agora, como é que você vai saber se funciona? Fazendo isso, não tem outro jeito. E como? Com insistência. Ah, eu tenho que fazer? Não, você que sabe. Se você já sai de casa com esse brilho no olhar, é claro que você não tem que ficar fazendo isso. Mas se você fica perdendo isso aqui, por que não escolhe uma coisa simples e não testa? Né? Escolhe uma coisa simples. São coisas simples. A mente ela se acostuma com rotina simples. Né? Você é que vai saber disso. Né? Você todo dia está muito zangado, acorda muito zangado. Então é interessante começar a substituir por outros tipos de pensamento e ir testando. Né? É claro que muitas vezes a pessoa quer um sucesso total na primeira empreitada dela, especialmente quem está há décadas com o mesmo tipo de mente chata. Poxa, aí tem que ter consciência e ver que provavelmente vai demorar um bom tempo, né? Porque você está lidando com um hábito muito grande, é um hábito com objetos sutis. Esses hábitos são muito delicados, porque o objeto nos quais a gente baseia esses hábitos são muito delicados. São esses objetos de pensamento muito sutis, tudo. Mas funciona? Pô, claro que funciona. Tem que testar. Funciona muito bem tudo isso aqui. Tudo que ele está mostrando aqui é que realmente isso aqui é uma espécie de ciência. Você pode olhar a devoção de um modo mais solto e acabar vendo que, por incrível que pareça, é uma baita de uma ciência, né? Você admirar as belas criações de Deus tem um fundamento de ciência. Além de ser agradável, né, tem um fundamento de ciência nisso. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre isso que a gente está falando? Vocês estão investigando vocês como é que vocês funcionam com essas coisas? Às vezes não é preciso fazer toda hora, não. Às vezes é uma fase, sabia? A pessoa faz uma fase, aí funciona, olha que interessante. Aí depois de um tempo, você tenta ver se aquela vacina que você tinha antes está incomodando. Aí é quando a vacina parece boba. Aí quer dizer que ela não está incomodando mais. Você põe coisa mais boba, coisa mais besta, sabe? Mais boboca. Aí não está incomodando mais. Mas ela está lá. Se você quiser acionar com o seu foco, ela aparece de novo. Mas já vai aparecer como um fantasma mais subnutrido, né? Precisando pegar sol. Já não é aquele fantasma bem cuidado que você cuidava bem antes, né? Dava todos os nutrientes, né? Então, que aparece, aparece, não é sua, não depende de você, mas já não vai aparecer personalizada para você com essa força toda. Então é interessante você buscar algum gancho que te chame a atenção e praticá-lo, né? Qualquer dessas técnicas que estão sendo dadas aqui, né? Quando ele fala aqui para avaliar, né? Ficar meditando, né? Com calma sobre a beleza desse nascer do sol, ou como quando tem aqueles 5 sacrifícios, tem algum ali que você usa e que funciona bem. Se você for olhar bem, são muitos recursos que a gente está falando aqui, né? Aí como é que ele continua aqui?
Ele continua no próximo tópico. Seja Deus e experiencie Deus. Como o quê? Ora, como o próprio Deus, né? Se tem alguma coisa fora Deus? As pessoas perguntam assim, você acredita num Deus? Não, cara, nunca é isso. Não tem isso, eu acredito num Deus. Só tem Deus. Agora, o que é que você entende por Deus é que vai fazer a total diferença, né? É essa que é a diferença. Um devoto dualista que desfruta tanto da alegria emocional, né, através da adoração a Ishvara em uma forma específica, que ele Ishtadevata, e desfruta também da alegria intelectual através de Ishvara em todas as formas, ele pode resistir à ideia de moksha, porque, na verdade, ele está muito bem, né? Ele provoca a devoção não dual, o que parece implicar, nesse devoto habituado com essa estrutura, né, dual, parece implicar numa perda de alegria experiencial associada à devoção dualista. As próprias palavras não dual perderiam o seu significado, como se fosse uma coisa assim, um sorvete quente, né? Já que a própria ideia de devoção implica dualidade, né? O amante e o amado, ou seja, o que ele está querendo dizer é que um devoto dualista ele pode emitir um monte de camadas, mais conscientes ou não, que não vão deixar ele muito interessado nisso, nesse outro modo de ver, né? Talvez. Isso é uma coisa que ocorre com certa frequência, porque às vezes o devoto dual ele está se sentindo tão bem, mas é porque ele está sempre com aquela ameaça subjacente, né? Ah, tá tão bem agora com Deus, e quando Deus não estiver aqui, né? Porque é a visão do devoto não dual, né? É que Deus nem sempre está lá, não tem jeito. Essa é a base da devoção dual, né? Então, é, quando isso ocorre, o devoto ele fica receoso, porque ele está muito bem no geral, apesar daquele pequeno medo, né? Aquele pequeno medo aparente, né? Então, os devotos dualistas, muitas vezes, eles são hostis à não dualidade. E eles justificam a devoção deles com a seguinte afirmação: por que eu desejaria ser Deus quando posso experienciar Deus? O devoto ele ainda não está compreendendo que ele está experienciando camadas, né, de projeção satífica que ele tem, que dão a ele um significado de Deus. Ele não pode experienciar Deus, a não ser que ele saiba que é o próprio Deus, né? Não tem como experienciar Deus. Deus não é objeto, a gente sabe disso, né? Além do fato de que Deus não pode ser experienciado como objeto, a menos que se pense que Deus é uma crença ou que Deus é uma experiência, né? A realidade é configurada de tal forma que é perfeitamente possível ser Deus e experienciar Deus. Você pode ser Deus, porque Deus é existência, é ser, né? Então, não é que você pode ser Deus, você não tem como não ser Deus, já que Deus é existência, ser. Como ser, né, você já é livre de experiências objetivas pontuais, aquelas experiências que a gente acha que dizem respeito a nós, né? Eu fui sair na rua, eu estudei isso, eu vi tal isso, eu conversei com fulano. Isso é que são as experiências objetivas pontuais, né? Como ser, eu estou livre dessas experiências, porque essas experiências pontuais elas passam, né? E o que até permite a nós dizer, adjetivá-las com esse nome pontual, é o fato de que a gente está sempre frequente, né? Eu estou sempre presente ali. Então, veio uma experiência pontual, eu encontrei com a Estela. Aí a gente conversou, a Estela foi embora para a casa dela e eu continuei seguindo. Aí, um pouco mais à frente, encontrei o Marcelo. Aí conversei mais um pouco com ele. Essas experiências pontuais, elas vão passando, né? Mas o ser de tudo, né, está sempre ali. Não há como negar que tudo isso existe. A grande questão é a seguinte: você é essa existência também?
É claro que a resposta óbvia para qualquer ser humano ia ser que sim, claro. Mas o ser humano não é óbvio, ele não é uma coisa lógica, como se fosse o sistema, né, operacional logarítmico ou um algoritmo. Não é assim. O ser humano ele tem uma série de fatores, né, que aparecem como vásanas, que desestabilizam o entendimento profundo dele com relação a ele mesmo, né? É por isso que ele tem que investigar. É por isso que ele tem que olhar essas frases que ele fala e ver se faz sentido, né? Você quer experienciar Deus? Aí sim, eu experiencio Deus, tá? Aí depois que acaba, você está experienciando o quê? O que que existe fora Deus para você continuar experienciando quando a sua experiência de Deus acaba? Então, é por isso que é importante começar a fazer essas perguntas, né? Então, como ser, você simplesmente é livre de experiências objetivas pontuais. Embora, como ser existência, você se experiencia o tempo todo como o quê? Como existente. Né? Até para você botar em dúvida a sua existência, você tem que estar existindo. É aquela velho drible, né, da ontologia do ser. Né? É ilógico eu questionar a existência, porque para eu questionar a existência eu tenho que estar existindo. Né? Então, eu posso questionar a existência, mas eu tenho que saber que é um questionamento absurdo. Então, eu faço uma redução ao absurdo. Né? Não há como eu questionar a existência. Né? Veja, ninguém duvida da sua própria existência. No momento em que você pensa eu sou, você reconhece que você é Deus. Isso é muito óbvio, fica muito óbvio quando a pessoa já está muito saturada desse tipo de impressão. Ela já está com a mente muito satívica, muito posicionada para ver esse monte de obviedades. O que está sendo dito aqui é uma obviedade. A realidade é não dual. Existência é ser. Né? Só há uma existência, só há um ser. Aí, quando você diz eu sou, então você vai dizer, caramba, então é óbvio que eu também sou Deus. Né? Mas o ser humano não está, ele ouve essa obviedade e devido à existência de camadas subjacentes que não foram investigadas, ele não consegue aceitar isso. Né? Ele está, evidentemente, com algum juízo de valor que ele vai ter que descobrir aonde. Até mesmo para você duvidar que você existe, você tem que existir. Né? É incrível como a gente não presta atenção na existência. Né? Além disso, nada precisa ser feito para fazer você existir. Né? Nada precisa ser feito para manter sua existência. E nada pode tirar sua vida de você. Né? Ao mesmo tempo, graças a Maya Ishvara, você, a própria existência, aparece como uma entidade experienciadora existente, uma pessoa que transaciona com objetos existentes. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um mundo de aparências. Essas aparências são reais em si? É esse que é o questionamento que a autoinvestigação vai trazer. Né? Então, alguém nega que tudo isso está aparecendo? Não, mas é preciso colocar na perspectiva adequada. Né? Para todo mundo, é claro que você está aparecendo como uma entidade experienciadora existente. Mas o que é uma entidade experienciadora existente? Né? O que é um ego que transaciona com objetos existentes? Eu tenho que começar a responder isso. O que são objetos? Eles existem por si? O que é existência? É por causa dessas frases, dessas constatações, que surge o Vedanta, que ele vai ter que entrar em cada aspecto desse. Para quê? Para evidenciar o óbvio que você é? Claro que não. Para evidenciar os seus erros. O óbvio que você é, naturalmente, é tão óbvio que, na medida que os erros vão sendo deixados às claras, o óbvio que é você aparece. Ele só precisa ser compreendido. Né? Então, todo esse trabalho do Vedanta é para ir pegando essas palavras e dando a elas um mapa muito mais interessante para você do que o seu, muito mais funcional do que o seu mapa. Ó,
A existência, na entidade experienciadora, os objetos existentes e você são um. Isso aqui é quando vem aquela coisa, né? Vós sois aquilo. Né? Então, como é que ele está vendo isso? Ele está vendo por existência. Lembra, lá no Panchadasi, como tem um capítulo falando exclusivamente sobre a existência mesmo? Embora todo o Panchadasi seja sobre existência, tem um capítulo ali que ele foca na existência. Então, ele está querendo dizer aqui, o que ocorre? O que precede o quê? Né? A entidade experienciadora precede a existência? Não. Os objetos? Não. Né? Você aprende a ver tudo como existência. Essa é a grande questão. É a mesma? A existência que está aí é a mesma existência dos objetos? É uma questão de experiência e conhecimento comum não existirem duas ou mais existências. Mesmo que você admita a existência de N existências, para as N existências poderem se comunicar entre si, ou seja, por exemplo, para que eu pegue um lápis, risque a ponta dele e ele produza um risco de grafite no papel, mesmo que as existências deles fossem independentes, eles teriam que estar se encontrando num ponto de existência comum. Então, não seria possível todos esses objetos interagirem, né? Então, você pode concluir, então, validamente, que não existem duas ou mais existências. Em última instância, não tem como isso acontecer. Então, você está experienciando Deus sempre que você experiencia objetos. E quando é que você experiencia objetos? Sempre. Você experiencia até um objeto no sono profundo, que a gente pode chamar de ausência de objetos. Então, você pode começar a olhar e dizer assim, caramba, então sempre que eu estou experienciando objetos, eu estou experienciando Deus? Sim, né? É um bom jeito de você ver o que é que você está experimentando. Eu estou experienciando consciência, em última análise é o que eu estou dizendo para mim. Eu estou experienciando existência, eu estou experienciando eu. A minha atenção, a minha devoção está indo o tempo todo para mim. Então, o que eu sou? Eu sou um devoto não dual. Eu não me entendo como uma personalidade, eu me entendo como algo impessoal. Eu me entendo como a existência em si, né? Então, nesse caso, a minha devoção é como se ela fizesse um loop, né? Eu estou sempre olhando os objetos, estou experimentando os objetos e estou sabendo que a existência dos objetos é a minha mesma. Então, eu estou o tempo todo experimentando a existência como a própria existência. Portanto, a ideia de que você precisa renunciar à experiência de Deus, como se isso fosse uma experiência para ser Deus, é totalmente ilógica. Olha que coisa interessante. Né? Ele está provando que o que o devoto chama de minha experiência de Deus é uma projeção dele, do devoto. Né? Isso em si não tem fundamento nenhum. Porque olha o que ele coloca aqui. Então, eu preciso renunciar à experiência de Deus como se isso fosse uma experiência para ser Deus. Eu tenho que ter uma experiência de renunciar à experiência de Deus para aí eu experimentar Deus. É esse monte de confusões, né, que são sutis, que estão agarradas aí na mente sutil do devoto, que ele tem que ir olhando. Ele tem que ver que muitas coisas não fazem sentido mesmo. Você não pode se tornar Deus, porque você já é Deus. Aqui, ele está usando aqui, ó, uma coisa que o Vedanta faz muito. Ele muda o ângulo que você está vendo. Você não pode se tornar Deus. Agora ele está dizendo que é a própria existência, porque você já é Deus. Você só teme a perda da individualidade porque não entende que o indivíduo é realmente Deus aparecendo como uma pessoa qualquer. É o contrário da doença da iluminação, né? Na doença da iluminação, o indivíduo diz que ele fulano é Deus, aparecendo ali como um Buda. Olha que engraçado essas palavras, né? Não tem um Buda, do mesmo jeito que não tem um ser, dois seres, três seres. Tem o ser, o Buda.
Então, eu sou aqui um Buda. Não, você não é um Buda. Ou você é Buda ou você é uma personalidade, ou a sua referência à personalidade. Jesus dizia, vós sois o quê? É um espírito, é uma alma? Não, Jesus era claro, ele dizia, vós sois espírito, né? Vós sois espírito, vós sois, não é um espírito, dois espíritos, três, né? Então, todos esses argumentos que o James vai colocando aqui, é para que isso aqui é direcionado a quem? Veja, isso aqui está sendo direcionado a um devoto dual. Um devoto dual que, evidentemente, está querendo saber como é a devoção não dual, né? Porque mesmo o devoto querendo saber já é uma pedreira danada quebrar isso. Imagina que o devoto sem interesse nenhum. É melhor deixar esse cara no canto dele com a devoção dele. Tem o papel dele também, né? Agora, mesmo que você seja um devoto dual bastante acostumado, né, e esteja bastante interessado no conhecimento não dual tudo, essas perguntas que o James está fazendo é em relação ao que está sendo chamado de experienciar Deus. Ele está mostrando que isso não faz sentido. E o devoto dual, se essas questões para ele são muito fortes, ele precisa se deter longamente nelas com muita calma e ver se realmente isso para ele faz sentido ou não. Se ele começar a brigar com isso, é um bom indício de que faz sentido, né? Se ele não der a mínima, é porque provavelmente não entendeu e não está interessado. Mas se começar a ficar zangado com isso, é um bom sintoma. Provavelmente está fazendo sentido. E o que o devoto não quer? O devoto não está querendo perder, o devoto é dual, o que ele não quer perder? Ele não quer perder e ele não vai perder, tá? Ele não vai perder isso. Ele não quer perder os momentos de contentamento dele em Mitya, quando ele se sente unido a Deus, quando ele se sente, né, protegido por Deus, aninhado por Deus. Ele não vai perder isso. Se ele tem uma personalidade devocional, isso continua, né? Então, todos esses medos são puramente desconhecimento, né? Uma coisa não é contrária à outra, uma ordem de realidade não briga com outra. A devoção não dual não briga com a devoção dual. A devoção dual tem o campo dela ocorrer. E por trás dela, no fundo dela, está a devoção não dual, né? Não é preciso achar que uma coisa exclui a outra, porque na verdade não exclui mesmo, né? A devoção não dual não exclui nada. E a devoção dual não exclui a devoção não dual, porque a devoção dual ela se resolve, em última instância, numa devoção não dual, quando o indivíduo percebe que ele só está vendo ele mesmo. Eu estou vendo Deus o tempo todo, estou vendo eu, só que eu sei disso. Essa aqui é a diferença, a grande diferença do Gil, é que ele sabe disso. Ele sabe disso inicialmente com uma conclusão. Depois ele vai aplicando na vida dele e ele vai vendo que isso muda ele totalmente, né? Essa é a conclusão, né? O devoto dual, ele só tem a perda da individualidade, né? Ele teme isso porque essa individualidade dele, ela goza de um fruto. O fruto é os momentos onde ele está lá, num puja com Deus, tá? Mas ele não vai perder isso. Por quê? Porque ele só não está entendendo que ele já é Deus aparecendo como uma pessoa qualquer, né? Então, o problema dele, como sempre, é um problema de compreensão, que nem vai afetar a experiência dele. Se é uma personalidade bastante devocional, ela vai continuar tendo isso. O argumento sagaz de que a dualidade é superior à não dualidade não se sustenta. Os devotos dualistas citam esse exemplo, dizendo: você quer ser açúcar ríchura ou quer saborear o açúcar? É sempre trocando, né, a ideia da compreensão pela ideia da experiência, né? Então, a gente tem que estar... O que eu estou querendo chamar a atenção aqui? É porque não importa, quando você está numa relação dual, não importa qual é o objeto.
O objeto pode ser o objeto mais lindo do mundo, que é um Ishtadevata, é uma representação de Deus. Mas você está querendo sempre obter alguma coisa daquele objeto. É isso que eu estou querendo dizer, né? É claro que você reduzir tudo a um Ishtadevata é muito mais saudável do que a sua mente ficar pulando numa infinidade de objetos. É muito mais verdadeiro, tem muito mais a ver com você, né? Mas a coisa continua presa ao que o James às vezes brinca e chama de epistemologia sensorial, né? Você está escravizado pelo que você entende de mundo. E mundo para você é uma coleção de impressões sensoriais, essa que é a verdade, né? Então, olha, ele vai mostrar como é que esse argumento, no fundo, o indivíduo está falando de uma coisa que não é assim. Olha que interessante. Você quer ser açúcar, Ishvara, ou quer saborear o açúcar? Então, você quer ser Ishvara ou quer saborear Ishvara? Se você se torna açúcar, então você não pode prová-lo. Portanto, você deve querer ser diferente dele para que você possa apreciá-lo. Está aí a ideia da experiência. Ela não está errada, ela só não pode ser usada de um modo reducionista, né? Como está sendo usado aqui. Um não dualista responderá dessa maneira: o desejo de provar o açúcar é natural, mas como você pode prová-lo sem se tornar um com ele, né? Uma hora eu vou ter que entrar em contato com o açúcar e saber qual é o gosto do açúcar. Não tem jeito, né? O que é interessante é que tudo vai ficando reduzido, sempre uma visão experiencial, né? É por isso que é importante a pessoa tentar os expedientes que são colocados aqui, porque são expedientes que vão retirando o seu significado do mundo experiencial, do mundo sensorial. Você lida bem com o mundo sensorial, não tem problema nenhum, mas só que a sua mente já não está mais resolvida só nele, né? Ela já começa a lidar com um outro aspecto da realidade que não é fenomênico. Só aí é que o estudante começa a ver qual tipo de efeito que isso dá na vida dele. Ele começa a notar que o efeito que isso dá, ele vai chamar de um contentamento, mas é diferente, né? É uma apreciação de si mesmo, sabendo da sua própria natureza. É uma apreciação, é um algo bom, é agradável. Mesmo nos momentos estranhos, essa apreciação não vai embora, né? Agora, essa apreciação ela fica firme quando a sua mente ela encontra esse local dela, é o próprio local dela, né? Que é um local não experiencial. Tem até aquela brincadeira, né? Que a atenção volta a si mesma. São figuras de linguagem que a gente usa. Não é que a atenção volta a si mesma, né? A atenção flutua cada vez menos, né? Cada vez ela se estrojeta e volta. Cada vez ela faz menos isso. Ou quando ela faz isso, é que nem como Chimayananda dizia, você fica sabendo, né? A sua atenção vai lá, pega alguma coisa, entra em contato com aquela coisa e volta. Então, você conscientemente está pegando e está largando, está sabendo o que está fazendo, né? O que é experiencialmente verdade para os objetos também é experiencialmente verdade para Ishvara. Quando você experiencia Ishvara, você se torna um com Ishvara. E ele, aparentemente, se torna um com você. Então, a alegria está nessa fusão. Sim, epifanias são bem-aventuradas. Epifanias são muito boas, mas elas têm a infelicidade de serem infinitas, né? Elas terminam. Quando você saboreia o açúcar, você não deixa de existir. Apenas o provador deixa de existir naquele momento, né? Se você deixasse de existir, você não saberia que estava saboreando o açúcar. Quando você saboreia a bem-aventurança do ser, você está apenas removendo uma barreira que aparentemente, que parece separar você de si mesmo. Essa barreira é só um pensamento. Parece separar você de si mesmo. Você não ganha algo que você não esteja sempre desfrutando, né? Você não ganha algo que você já não esteja sempre desfrutando.
O açúcar só abriu uma porta para a bem-aventurança da sua própria natureza, né? O que é que faz você sentir bem-aventurança não é o açúcar, né? É você mesmo. O fato de você ter satisfeito seu desejo com açúcar é que permite que a sua bem-aventurança apareça. Quando o desejo ele é cumprido, né, nesse interregno entre um desejo e outro, a sua natural bem-aventurança ela aparece. É ela que é responsável por aquele sentimento de satisfação generalizado quando a pessoa consegue um objeto que ela quer muito, né? Esse sentimento de satisfação generalizado, ele é difuso, ele não está especificamente focado em nada. A pessoa se sente por um tempo satisfeita, né? Quando ela investiga isso adequadamente, ela percebe o quê? Ela percebe que o desejo por um objeto é que estava impedindo ela dela usufruir dessa bem-aventurança generalizada. A hora que esse desejo é cumprido, essa bem-aventurança generalizada ela simplesmente aflora, como se fosse uma pedra de gelo que você estivesse empurrando com o dedo para baixo do copo, com desejo, e você tira o desejo, representando aí pelo dedo que você tira, e aí essa pedra de gelo volta à superfície e aparece a sua bem-aventurança natural, né? Então, é isso que ele está querendo dizer. O açúcar só abriu uma porta para a bem-aventurança da sua própria natureza, né? Uma vez que você satisfez o desejo com açúcar, você aparece como todo. A não dualidade não é o oposto da dualidade, é o que a gente fala aqui o tempo todo. Elas não estão em contraposição, tá? Na verdade, a dualidade só existe como uma compreensão errônea do jiva. É só aí que ocorre a visão de dualidade. É um entendimento inadequado. O jiva se entende como um fazedor e como aquele que vai usufruir dos resultados dessa busca, desses afazeres, tá? Essa visão dual, um objeto aqui, né? Eu, o agente aqui, os objetos do lado de fora, essa visão só dá para a gente dizer que tem no jiva humano. A gente não consegue afirmar isso com relação a mais nada, tá? Então, a não dualidade não é o oposto da dualidade. Elas estão em diferentes ordens de que existem em você, que é existência e consciência. Elas estão em ordens de realidades diferentes, que não interferem uma com a outra. A gente cansa de ver que elas não interferem aqui uma com a outra. Ishvara é a parte consciente de você mesmo que não aprecia diferenças. O bem-estar, né, essa aventurança, ela é generalizada. Ela não está vinculada, né, em ideia, em imagem a um objeto. Ela não tá agarrada como uma vássana por um objeto, né? Essa parte consciente é aquela responsável por aquele bem-estar generalizado, aquele bem-estar que releva um monte de problemas, né, que procura tirar o foco da mente dos problemas. Essa que é a parte que não aprecia diferenças. O que quer dizer não apreciar diferenças? Não está focado no objeto específico, entendeu? Então, tem uma parte da gente que ela não foca objetos específicos. E, na verdade, é uma parte que não reconhece objetos, só reconhece a si mesma. Ela olha para um copo e vê a ela mesma, né? Ser consciência. Vê um copo, vê ele mesmo, ser consciência. Não é relevante o objeto em si, embora tenha uma função no dia a dia, né, em dar uma ordem prática para a pessoa, não é relevante em termos de significado para ela. Por isso que ele falou aqui que Ishvara é a parte consciente de você mesmo que não aprecia diferenças, é a parte de você que não vê objetos. Portanto, deixe o experienciador ir embora e abrace Ishvara. Deixa o experienciador seguir o caminho dele, né? E você fica focado naquilo que não muda.
A devoção não dual é o amor. É o amor de um devoto autorrealizado por Deus, que foi descoberto como a natureza essencial do devoto, né? Quem foi descoberto como a natureza essencial do devoto? É o próprio amor, né? O próprio amor foi descoberto como a natureza essencial do devoto. Se Deus está em todo lugar, em tudo e sempre presente, não pode haver separação entre o devoto e Deus. Né? Olha uma outra sequência de raciocínio, ele concluindo aqui, ó. Se Deus é onisciente, onipotente e onipresente, não pode haver separação entre o devoto e Deus. Senão você teria que fazer um departamento único para cada ser humano, né? Só o ser humano para se imaginar tão separado assim, né? De modo que cada um tivesse que ter um local separado mesmo no cosmos. A devoção não dual é amor ao ser, em que o ser é o próprio Ishvara. O amor ao ser nunca é ilógico, porque, quer você saiba ou não, todos amamos o nosso ser, conforme dito acima e repetidamente afirmado nos Upanishads. A gente já viu isso, né? Que é só pelo ser que tudo é amado. Né? É pelo ser que as crianças são amadas pelos pais, né? Por exemplo. É pelo ser que um determinado cientista aprecia a profissão dele. Né? E sempre assim, mesmo que seja por um motivo adármico. Né? O amor ao ser, ele é o amor que está embasando tudo, mesmo quando isso não é compreendido adequadamente e gera um monte de relações adármicas. A existência de relações adármicas não desautoriza o fato de saber que tudo é amor e tudo é devoção do ser por si mesmo. Tá? Uma coisa é o que está ocorrendo, né? Que é a própria existência em si. A outra, que dá margem ao Adharma, é as interpretações que o Jiva faz em decorrência da carga de vasanas que lhe é peculiar. Tá? Essa carga de vasanas, ela não desautoriza e não se contrapõe a nada da existência em si. Ela é um problema de entendimento, ela é um problema de foco, ela é um problema de orientação, ela é um problema que não se caracteriza por falta de nada, a não ser falta de compreensão, que parece estar obscurecida pelas gunas rajásicas e tamásicas em Nitya. Mas nem isso é verdade. Tá? Então, é por isso que o tempo todo, o que se afirma aqui é que essa devoção não dual, ela é a lógica pura do ser existindo como ser no ser. O que ele está querendo dizer? Que só tem ser. Todas essas camadas de interpretação que a gente está dando, que vêm objetos, etc., e que procuram transformar isso num significado além de ser, são também o próprio ser. Né? A pessoa nunca deve ficar surpresa com alguma categoria que ela está alimentando. Ela, querendo ou não, aquilo é o próprio ser, querendo ou não. Nunca se deve confundir o conteúdo dessas manifestações do ser com ser, porque o conteúdo ele é todo subjetivo. A pessoa pode ter todos os conteúdos subjetivos que ela quiser. O que não dá para ela é ter conteúdos subjetivos e achar que eles são a verdade. Essa que é a diferença. Né? A pessoa ela não precisa mudar nada do que ela está vendo que está ocorrendo, embora mudanças naturais vão trazendo ela para um outro ponto, né, onde ela se firma numa identidade não localizável, numa identidade não específica, numa identidade única. É claro que isso vai ocorrendo com o tempo, mas ela também vai se habituando a ver todas essas coisas delas como inerentes ao sistema em que ela está usando. Tá? A única coisa que ela não deve fazer é usar isso de modo inconsciente. Né? É aquela velha coisa, né?
o indivíduo diz para ele mesmo, eu sou consciência. Ele sabe que, no fundo, o que ele chama de Alex, o que ele chama de Pedro, de Celiane, a gente pode dizer assim, é praticamente um robô eletrobiológico trabalhando por reflexo, né? E, por incrível que pareça, quando ele conclui isso, o robô conclui que, em essência, ele não é um robô. É engraçado isso. O robô conclui que, em essência, ele não tem como ser um robô, né? Ele é a própria luz original da consciência, né? A pessoa pode ter todos os pensamentos que ela quiser, ela só não pode se confundir com eles. Esse é o significado. Se o ser humano fosse capaz de respeitar qualquer pensamento que passe pela cabeça dele, o que é respeitar o pensamento? É não se identificar logo com o pensamento, né? Porque a gente bota a culpa nos pensamentos. Mas isso não é verdade, né? A ignorância faz com que a gente se atire aos pensamentos com fome. É tudo errado, é tudo falso, né? Você, em última instância, não é ignorante. Em segundo lugar, esses pensamentos não vão te satisfazer em nada. Em terceiro lugar, a fome que você sente por eles não é verdadeira. Então, a pessoa ela vai trafegando nesse ambiente de mídia, e se ela trafega bem posicionada, ela realmente vê que uma ordem de realidade não interfere com a outra. Tá? O que ela não deve fazer é ficar embarcando nas diferentes representações que ela vai dando para esse monte de eventos que ocorrem nessa ordem de manifestação que a gente chama de mídia. É isso que tem que ter cuidado, né? Como é que ele termina aqui? Eu vou ler mais um parágrafo, até para a gente, se alguém quiser comentar alguma coisa. Isso aqui é importante, ó. O amor ao ser nunca é ilógico, tá? Nunca, não. Na verdade, o amor ao ser é o único amor que existe, porque é o próprio ser. Porque, quer você saiba ou não, todos amamos o nosso ser, conforme dito acima e repetidamente afirmado nos Upanishads. A prova das muitas afirmações das Escrituras de que todo amor é amor ao ser, ó, todo amor mesmo, viu? Até um extremo de mal compreensão como ódio, tá? Todo amor é amor ao ser, está no simples fato de que todas as nossas ações têm a intenção de agradar a nós mesmos, né? É interessante notar a mecânica, né? É uma mecânica, por isso que é uma ciência. Todas as ações que você faz, elas, em última instância, o objetivo delas é para te agradar. Até quando você quer se livrar dos excessos da personalidade, o que você está fazendo? Você está fazendo um sacrifício provisório, né, da entidade que está aparecendo aí em prol do ser. Você fala, pô, não aguento mais essa mente. Eu quero que essa personalidade fique quieta, quero que ela morra. Às vezes as pessoas falam isso. O que elas estão dizendo? Elas estão fazendo um sacrifício óbvio, elas estão abrindo mão do perecível, né, em prol do que elas são, que é aquilo que sabe desse perecível, que fica perturbando, falando o tempo todo. Então, o tempo todo, se a gente olhar com cuidado o que a gente está falando, dentro do que a gente está falando, aparece direitinho que nós sabemos o que somos, né? Só não está, é claro, mas a gente sabe o que a gente está querendo, né? Todas as nossas ações têm a intenção de agradar a nós mesmos. Até um suicida, ele pensa assim. O suicida é o extremo dessa situação que a gente está falando, né? Ele quer, em prol do ser que ele é e da plenitude que ele é, se livrar definitivamente de um estorvo, né? Da associação com o corpo-mente aparente, né? Essa é a ideia que ele está fazendo, né? Mas, no fundo, é a mesma mecânica. Ninguém intencionalmente, tá? Ninguém de modo consciente, intencional, se esforça para se tornar miserável. Muito embora a ignorância cause isso, né? As pessoas, depois de um esforço tremendo, ficam miseráveis. Se esforça a vida toda,
aí depois se sentem miseráveis. Até os suicidas se amam. Os suicidas só querem se livrar do sofrimento. Até mesmo o ódio a si mesmo é amor ao ser. Olha só, quando você estiver com raiva de você mesmo, fique sabendo que isso é amor ao ser. Por quê? Por qualquer motivo, agrada-lhe pensar em si mesmo como um verme miserável e incompetente. Né? Você está fazendo isso para se agradar também. Quando a pessoa vai estudando os movimentos da psique humana e essas camadas de projeções sutis, ela encontra um monte de projeções aparentemente contraditórias entre si, mas elas não são contraditórias, elas se retroalimentam numa escala de subidas e descidas entre medos e desejos. O jogo dessas projeções também faz parte daquele jogo de Nietzsche, de desejos e de medos. Você se aproxima dos desejos, se afasta dos medos. Às vezes você provoca em você medo para se aproximar de um grande desejo seu. Certa vez, eu falei a um amigo, né, o James, conversando, cuja personalidade estava centrada em um profundo sentimento de autoaversão. É uma pessoa que tem, né, uma aversão a si mesmo. E ele estava tentando fazer isso para levantar sua bunda preguiçosa, fazer o seu karma yoga e tornar a sua vida bela. E esse amigo disse para o James o seguinte: bem, James, minha vida pode ser uma merda, mas ela é quente e ela é minha, ou seja, eu conheço a merda que eu gosto. Então, assim é o ser humano. Né? Parece que para ele largar isso de mão, a merda tem que estar muito fedorenta para ele abrir mão dessa coisa quentinha e minha. Né? Então, o que, que é? É um modo como todos nós lidamos. Né? Você vê que o sistema aqui é o que a gente tinha falado lá em cima. Né? Minha vida pode ser uma merda, né? Mas ela é quente e é minha. Então, o sistema, além de ter uma inércia, ele é difícil de mudar, porque ele tem inércia, ele também tem recursos que ele faz uns contra-ataques, né? O cara diz assim, tá, tudo bem, é uma merda, mas é um assunto meu, não é seu. É isso que o cara está querendo dizer aqui. Então, é normal, quando você vai lidando com a sua psique, você vê dentro de você esses vários movimentos. As pessoas às vezes se assustam porque eles parecem tão diferentes e parecem que estão vindo de nada, e realmente eles parecem bem diferentes e parece que não estão vindo de nada mesmo, simplesmente aparecem, né? Então, toda vez que você vê essa briga interna em você, com esse monte de camadas sobrepostas, isso é o quê? É muito estranho falar isso, mas, no fundo, esse jogo de camadas se sobrepondo e se contrapondo, eles estão tentando, olha só que coisa estranha, mas não é estranho, eles estão tentando evidenciar o amor que você é, tá? De um modo ignorante. Tá? Quando você nota a luta interna de diálogos entre você, é uma tentativa do amor que você é aparecer. Só que está sendo orientado por ignorância. Está sendo orientado por ignorância por quê? Aí é que vem o grande truque, porque o amor que você é não tem nada a ver com esse jogo de projeções. Esse jogo de projeções, ele decorre do amor que você é. Só que o amor que você é não está compreendido. Né? Então, o que, que o jogo de projeções faz? Ele pega a sua atenção, que deveria estar repousada em você mesmo, e faz a sua atenção realizar um trabalho inútil e ingrato, que é ficar investigando o conteúdo das várias projeções e vendo qual deles tem razão. Isso não vai dar muito certo, né? A não ser que você compare as projeções que você tem com os recursos que o Vedanta te oferece. Se você for substituindo as suas várias projeções com esses conteúdos pelo que o Vedanta oferece, você vai passar a ter o quê? Uma sucessão de camadas projetivas com sentido, com lógica, com harmonia, que é uma tentativa de se estabelecer uma meditação vedântica, em vez desse monte de camadas, né, que estão brigando entre si. Quando as camadas estão brigando entre si, a sua atenção fica nelas, você não consegue resolver qual camada tem razão, né? E o amor que você é, ele não consegue ser apreciado, embora ele esteja lá.
essas próprias camadas estão em atuação por causa dele, né? No caso da meditação vedântica, no caso de você fazer investigação, o que acontece? Com o passar do tempo, a sua mente fica trafegando num monte de pensamentos coerentes e dármicos. E isso, naturalmente, permite, com muito mais facilidade, que a bem-aventurança que você seja simplesmente apareça de um modo mais livre. Tá? Então, é tudo isso para a gente não usar esses argumentos que esse amigo esse amigo aqui do autor colocou, né? Ele manteve e ainda afastou a tentativa de ajuda, né? Tudo isso que a gente está fazendo é para que a gente não embarque nesses argumentos que a gente usa para a gente mesmo. Por isso que a gente vai substituindo um sistema pelo outro. E por isso que a gente substitui o sistema pessoal nosso pelo Vedanta de modo consciente, questionando tudo, né? Você questiona tudo. Até quando é pedido a você para ter fé na escritura e você questiona, tem uma resposta muito boa. É preciso tempo. Então você se mantém por um tempo com a fé nas escrituras até que a sua prática traga para a sua vida a revelação que as escrituras estão indicando. Tá bom, gente? Vamos ficar então por aqui? Deixa eu marcar aqui. Alex. Opa, quem fala? Pedro. Oi, Pedro. E aí, tudo bom? Eu estou querendo só colocar uma coisa desse assunto que você falou. Pode ser? Claro. Porque também nesse argumento, né, eu lembrei que o Senhor Krishna fala que as batalhas é para ser vivida, né? Ele fala que o escapismo não é uma espiritualidade real, né? Então essas lutas, né, que você fala que às vezes a pessoa por uma ignorância às vezes quer tirar a própria vida, alguma coisa assim. Mas aí, na Bhagavad Gita, ele fala para Arjuna que tem que encarar as batalhas, né? E que são muitas as batalhas que a gente tem que enfrentar, né? Nesse sentido aí que eu lembrei. Escamotear a investigação que tem que ter no corpo sutil nunca é uma boa opção. Porque uma hora aquelas coisas que o cara não viu vão surpreender ele um pouco mais à frente. Essas são as batalhas, né? A pessoa não tem como se eximir de superar as confusões dela e as ilusões. Ela não tem como. Na verdade, ela não tem opção, né? Porque só ela pode fazer isso por ela mesma. Embora a parte devocional assim a um guru seja bacana, seja importante, tudo, nenhum professor pode ver a verdade por você, né? E o único jeito que você tem que pode facilitar isso é arrumar a sua mente de modo que ela não fique sequestrada, né? Por essas impressões de encobrimento e de ocultação e de projeção. Então, não tem como escapar desse tipo de batalha mesmo, não. Tanto que, para onde o indivíduo vai, ele leva isso, né? Por isso que, às vezes, não adianta. Cara, eu vou me isolar, eu vou para a montanha. O cara passa até 3, 4 meses bem lá. Depois, todos aqueles fantasmas das antigas batalhas aparecem lá. Ele não resolveu aquilo no apartamento Copacabana, vai ter que resolver lá, na caverna, entendeu? Passando frio. Às vezes é melhor tentar resolver isso de um jeito mais confortável, pelo menos. E aí você fica cheio de problemas, né? Você agora estava com o problema físico resolvido. Então, por isso que quando a pessoa faz o movimento, ela tem que ver se aquilo tem a ver com ela, né? Ela tem que entender o movimento dela. É por isso também que o Ramana Maharishi desencorajava as pessoas a botarem uma tanga e viver como um sadhu, né? Não, isso é a história que apareceu aqui para mim, Ramana. Você tem que viver a sua. Porque ele sabia que podia dar esses problemas, né? A pessoa aí lá na frente está lá numa caverna e pensa assim, puxa, eu estava em condições excelentes assim para investigar, agora eu estou ferrado, estou passando frio danado, não tenho que comer direito, não estou acostumado com essa vida. Então a gente tem que ver quais são
qual é o melhor modo de lidar com essas batalhas, né? E, em geral, o melhor modo de lidar com essas batalhas é exatamente como estamos vivendo agora, nas condições em que a gente está, né? E essas batalhas psíquicas humanas, elas têm um ambiente que é muito bom para ocorrer. É quando a vida da pessoa está em calma, ao contrário das batalhas, né, físicas, né, com armamento, tudo, que toda a situação fica caótica. Mas o bom é quando a pessoa está bem resolvida, né, com as aspirações dela, tudo. Aí esse tipo de batalha com essas vássanas que são mais pesadas, ele ocorre com mais calma, né? Bem lembrado, é isso mesmo, são batalhas mesmo, viu? Até que até que a pessoa entenda esse monte de vássana como ela mesma, né? E veja a tremenda familiaridade dela com tudo, ela vai ter que aprender a lidar com isso de algum modo, até que essa familiaridade, essa compreensão venha. E é uma batalha mesmo, pode ficar muito confuso. Toda essa instrução que a gente está vendo é para essas batalhas, né? É que para elas fluam da melhor forma possível, com o melhor equipamento possível. É isso aí. Muito bom, Pedro. É isso aí mesmo. Bom, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Esse livro ele é denso, né? A gente tem que ir devagar, ele é muito denso. Bom, então a gente começa no outro encontro a partir daqui, né? Da outra página, a página seguinte, até comentar esse verso aqui do Bhagavad Gita, que ele cita aqui embaixo. Então vamos lá, a gente termina por aqui, né? Então vamos lá, Marcelo, vamos encerrar. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a Ishvara, muito obrigado ao Vedanta, muito obrigado a essa Sampradaya, a toda essa linhagem de professores e alunos. Muito obrigado a todos e a gente se encontra em breve aí. Falou, gente. Boa noite a todo mundo. Obrigado, hein?